Dando continuidade à nossa aula de análise espectroscópica de fármacos, agora nós vamos tratar da espectrometria de massas. Como eu falei na aula anterior, ele não pertence à região do espectro eletromagnético, mas ele acaba, a gente acaba utilizando essa nomenclatura porque é uma técnica muito utilizada na identificação de compostos orgânicos. Vamos ver agora o princípio. Então, lembrando, que a gente viu o ultravioleta, onde a gente observa que é a presença de duplas ligações ou não. Basicamente, o ultravioleta, a gente, além de acoplar ele ao HPLC, a gente também tem câmeras de ultravioleta que a gente consegue visualizar as plaquinhas cromatográficas para ver se existe em algum ponto da placa substâncias que absorvem no ultravioleta. O infravermelho, que nós falamos, que a gente consegue principalmente observar a presença de determinados grupos funcionais na molécula. E agora a gente vai para a espectrometria de massa, que vai trazer uma informação muito importante para a gente, que é o tamanho dessa molécula e a forma molecular. Obviamente também que o padrão de fragmentação pode também nos auxiliar no processo de identificação como uma espécie de quebra-cabeças. Bem, então, o princípio dessa técnica. A gente tem a amostra, que a gente está chamando aqui uma molécula de M, e ela, obviamente, tem uma massa molecular. Então, nesse exemplo, essa molécula tem uma massa de 58. E aí, o que acontece? Essa molécula, ela vai sofrer um processo chamado de ionização. Ou seja, ela vai receber uma carga. E, normalmente, essa carga é uma carga positiva. Tá? Então, ela vai absorver energia através de um feixe de elétrons, normalmente no impacto de elétrons, que a gente vai falar das fontes. A gente utiliza um feixe de 70 electrovolts. Se eu utilizar 50 electrovolts, eu vou ter outra fragmentação. Se eu utilizar 100 electrovolts, então essa energia ela tem que ser padronizada para eu poder também comparar a fragmentação dos respectivos espectros de massa. Então, essa molécula ela vai receber essa energia e ela vai ficar com uma carga. Então, o que vai acontecer? As moléculas na natureza, elas buscam estabilidade, tá? Então, se essa molécula ela não tiver uma grande capacidade de estabilizar essa carga positiva, de ficar estável, mesmo com uma carga positiva, ela vai buscar estabilidade através do processo de quebra de ligações, de fragmentações. Então, existem moléculas que suportam bem uma carga positiva, principalmente se eu tiver o quê? Uma grande nuvem eletrônica. Então, quanto maior essa densidade eletrônica, maior capacidade essa nuvem tem de estabilizar uma carga positiva. Então, por isso que a gente vai ver que as moléculas que têm anéis aromáticos, duplas ligações conjugadas, por exemplo, terão uma maior capacidade de estabilizar e vão quebrar menos, vão sofrer uma fragmentação menos intensa. Então, essa molécula ela vai literalmente se quebrar, ela vai quebrar em alguns pontos específicos, algumas ligações específicas, formando fragmentos. E esses fragmentos é o que vai nos permitir a identificação desse composto. Então, obviamente, a gente vai observar quem é que vai ficar com essa carga. Então, existem algumas possibilidades para uma determinada molécula se fragmentar. Umas mais prováveis e outras menos prováveis. E essa probabilidade ela está relacionada ao que? A capacidade de estabilização dessa carga. E isso se traduz em densidade eletrônica desse fragmento. E a partir desses fragmentos é que a gente consegue, isso nos auxilia na ilustração estrutural. Então, eu receber um quebra-cabeça, literalmente, e com os pedaços a gente vai montando até chegar à figura inicial. Tá? Então, a gente vai receber o que? A gente vai receber o quebra-cabeça e vai tentar chegar na estrutura. E aí, a gente tem que fragmentos vão ter massas, uma razão massa-carga. Então, a massa de 27, o fragmento de 57, o fragmento de 43, o fragmento de 15, isso, enfim, vai depender muito da estrutura. E a análise, normalmente, como é que o espectro de massa? Ele é um gráfico, um histograma, onde você vai ter os fragmentos, aqui com razão massa-carga, versus a intensidade, a abundância desse fragmento. Então, aqui, essa abundância ela é proporcional. Então, o fragmento mais abundante, que obviamente é o fragmento mais estável, ele vai ser atribuído um valor de 100% de abundância, e os demais vão ser
em relação a ele, essa intensidade, né, essa intensidade aqui, essa abundância desses fragmentos. Então aqui é mais basicamente um gráfico de barras que a gente observa, que é o aspecto de um espectro de massas. Bem, então a gente vai ver um pouco do processo de fragmentação, hoje falando do impacto de elétrons, que é o mais comum, é o que a gente tem em bibliotecas, né, o que a gente normalmente utiliza quando o equipamento está acoplado ao CG, tá? E é o que a gente acha nos livros convencionais hoje de química orgânica, de espectroscopia, quando a gente vê aqueles fragmentos, são fragmentos que foram produzidos a partir do impacto de elétrons, com a corrente de 70 electrovolts. Outro tipo de fragmentação nós iremos observar, eu ia apresentar para vocês na próxima aula, mas hoje a gente vai focar no impacto de elétrons, que é a fragmentação clássica. While chromatography separates compounds depending on their chemical and physical properties, mass spectrometry, or mass spec as it is commonly known, reveals a compound's molecular weight. In a mass spectrophotometer, a beam of electrons bombards a single chemical sample with enough energy to break apart molecules. The fragments produced are propelled through a magnetic field and automatically sorted according to their mass and charge. An ion detector collects and records the fragments, producing a graph showing the mass-to-charge ratio of each. To analyze the information and deduce the structure of the original molecule, a scientist must work backward, reassembling the fragments on paper. When all goes well, they fit together like puzzle pieces to reveal the composition of the original sample. Então a gente vê basicamente nesse vídeo ele mostrando o processo de fragmentação com aquele feixe de elétrons. Então, basicamente, como é um espectrômetro de massa, né? A gente tem a fonte de íons, né, onde vai acontecer a fragmentação, e esse sistema ele tem que ficar num vácuo muito elevado, tá? Por quê? Porque esses fragmentos, se eles se encontram, digamos assim, dentro do aparelho, eles podem sofrer rearranjos, sofrer reações e formar fragmentos que você não consegue depois identificar, né, o composto inicial. Então a gente utiliza um alto vácuo, uma bomba de vácuo muito forte para poder manter mesmo esse sistema. Então aqui você vai ter uma fonte de íons, no caso nós estamos falando do impacto de elétrons, onde a gente vai inserir a amostra, ela vai sofrer o processo de ionização, e aí esses fragmentos vão ser separados no analisador de massas, tá? De acordo com a sua massa molecular, vai chegar no detector, né, e vai ser processado, formando aqui o espectro de massa. Então aqui é um componente bem básico, né, de um espectrômetro de massa. Normalmente ele é muito acoplado ao quê? Acoplado à cromatografia em fase gasosa. Então é perfeito, ele sai já no estado de gases compostos, por exemplo, que separou lá no CG, vai chegar aqui no espectrômetro de massa, que ele pode ser um detector, posso ter o aparelho separado, que eu vou colocar a amostra pura, uma substância, e vou obter o espectro de massa, ou, como a gente observa muito frequentemente, ele pode ser usado como um detector acoplado a um cromatógrafo, nesse caso em fase gasosa, que é bastante comum. Então o que vai acontecer? Essa molécula, ela vai, né, quando ela passa pelo impacto de elétrons, ela vai ser retirada um elétron. Então vai haver a abstração de um elétron, formando o que nós chamamos de cátion radical. Então, o que é o cátion radical? É a molécula menos um elétron. E aí, essa molécula, esse cátion radical, ele praticamente vai ter a mesma massa molecular do composto original, porque a massa de elétron é um valor muito pequeno, então ele não vai alterar significativamente a massa. E essa informação para a gente é imprescindível, ela é muito importante, a gente identificar esse cátion radical, porque vai me dar a massa molecular. Eu já sei que a massa molecular da molécula é 322. Ótimo. Só que o que vai acontecer? Provavelmente, né, o que acontece na maioria dos casos, esse íon molecular, esse cátion radical, ele vai sofrer um processo de fragmentação com a finalidade de estabilizar essa carga. Então ele vai tender a quebrar
em fragmentos mais estáveis. Então, os fragmentos mais estáveis vão ser os fragmentos que serão mais abundantes, vai ter uma intensidade mais próxima de 100% no meu espectro de massa. Então, essa fragmentação vai ser o quê? Vai ser a questão da capacidade da molécula e dos seus fragmentos de, digamos assim, estabilizar melhor, dar conta melhor da estabilização dessa carga. Isso, como eu falei com vocês, está muito ligado ao quê? Densidade eletrônica. Então, uma nuvem de elétrons, ela tende a estabilizar mais facilmente essa carga. Então, vamos utilizar aqui o exemplo da benzamida, que é um exemplo clássico, que a gente vê para a gente entender o processo de fragmentação. Então, eu posso ter uma fragmentação, uma quebra de ligação homolítica e heterolítica. Homolítica, quando numa quebra de ligação do par de elétrons que foi quebrado, um elétron vai para cada fragmento. Heterolítica, quando o par de elétrons vai para o outro, para um fragmento, e o outro vai ficar deficiente, vai ficar com a carga positiva. Então, a gente tem essa diferença de quebra homolítica e heterolítica. E aí a gente representa a homolítica. Quando a seta está inteirinha, com a cabecinha inteira, é porque foi o par de elétrons. Quando a seta está cortada ao meio aqui, essa cabeça aqui, significa que foi um elétron para um elétron para o outro fragmento. Só para a gente lembrar um pouquinho desses conceitos. Então, aqui a benzamida, né, molécula bastante simples. O que vai acontecer? Aqui, nessa primeira etapa, ela passou pelo feixe de elétrons, 70 eletronvolts, do impacto eletrônico, e perdeu um elétron. A perda de elétron, como eu falei com vocês, não vai interferir em nada na massa molecular, porque a massa de elétron é muito pequena, tá? E aí a gente faz essa representação em colchetes com a carga positiva aqui, porque o espectro de massa, nesse caso, só vai enxergar os fragmentos com carga positiva. Depois a gente vai falar as outras técnicas de ionização, mas o impacto de elétrons a gente configura para enxergar os fragmentos com carga positiva. Então, o que for neutro a gente não enxerga e o que for negativo a gente não enxerga. Só vai aparecer os fragmentos com carga positiva. Então, a benzamida sem um elétron vai continuar com a massa de 121. Beleza, já sei que tem 121. E aí, gente, quais são as possibilidades aqui de quebra? Né? Então, obviamente, você não vai imaginar que o anel aromático vai quebrar no meio, porque a questão também da força da ligação. Então, a gente tem a possibilidade de uma quebra aqui, de uma quebra aqui, tá? E a gente vai ver aqui algumas, a gente vai ver aqui algumas possibilidades e ver o mais estável. Então, o que pode acontecer? Nessa primeira possibilidade, eu posso ter uma quebra entre essa ligação da carbonila com o anel aromático, tá? Então, com a carbonila com o anel aromático, o que pode acontecer? O par de elétrons, ou ele pode ficar no anel aromático, ou ele pode ficar no grupo amida, tá? Então, aqui, se o par de elétrons ele for para o anel aromático, o grupo amida é que vai ficar com a carga positiva. Como eu falei com vocês, no espectro de massa a gente não vê fragmento neutro e não vê fragmento carregado negativamente. Só vai aparecer os fragmentos que estão com a carga positiva. Então, se a carga ficar aqui com o grupo amida, isso daqui tem uma massa de 44. Então, eu vou observar um pico lá de 44. Tá? Ou a possibilidade também, né, é o par de elétrons, no momento dessa quebra, o par de elétrons vir para o grupo amida e a carga negativa ficar no anel aromático. Tá? Então, se durante essa quebra, uma quebra aqui homolítica, meu par de elétrons ele ficar no grupamento amida e o anel aromático ficar com a carga, eu vou ter o fragmento 77. Então, gente, esse fragmento é extremamente estável, é um dos mais estáveis. Por quê? Olha a nuvem eletrônica que nós temos uma nuvem eletrônica, nós temos elétrons conjugados. E isso é ótimo para estabilizar uma carga positiva. Por isso que, normalmente, anel aromático é muito fácil a gente identificar no espectro de massa. É só a gente olhar, ver o pico 77. Se você observou um pico com o número 70, fragmento 77, você pode ter certeza, esse composto tem anel aromático. Isso daí vocês já ficam em mente. Então, provavelmente, vai ser mais provável que esse par de elétrons fique com anel aromático do que esse par de elétrons fique com o grupo amida. Então, vou brincar aqui um pouquinho com vocês. Vamos ver lá a separação de casais. Né? E aí tem os filhos. Então,
né? Vamos supor que tem um casal, um menino e uma menina, tá? Então, numa quebra homolítica, quem normalmente fica com os filhos? A mãe ou o pai? Né? Na maioria das vezes, hoje, estatisticamente, pode ser que isso mude daqui a um tempo, uma tendência, mas normalmente os filhos ficam com a mãe. Quem é que dá conta de segurar a carga positiva, as pestes? Brincando aqui. Quem é que dá conta de segurar as crianças, que vai suportar menina tentando, se a gente for pequeno? Então, o pai vai suportar mais? Ou a mãe? Normalmente é a mãe. Claro que tem casos que o pai é mais paciente. Então, digamos que o fragmento mais estável é a mãe. É a mãe que vai acolher aquela carga positiva, tá? E o pai pode, em alguns casos, ele pode até ficar, mas é mais exceção. Então, vamos supor que, nesse caso, quem é o pai e quem é a mãe? Né? No caso, o anel aromático vai ser o pai ou a mãe? Né? Então, a gente fazendo essa analogia, o anel aromático vai ser a mãe, porque na maioria das vezes as crianças ficam com a mãe. E o grupamida aqui, nesse caso, seria o pai, né? Menos probabilidade de ficar com o pai. Então, se a gente for ver estatisticamente hoje na sociedade, né? O número de fragmentos, o número de percentual de mães que têm a guarda dos filhos e pais que têm as guardas dos filhos, a gente vai observar mais o que? As mães com a guarda dos filhos. Então, por isso que a gente vai observar o fragmento 77 mais abundante do que o fragmento 44. Então, essa é uma analogia que a gente pode fazer aqui, né? Para essa fragmentação, ou seja, para essa quebra, né? A quebra dessa ligação entre a carbonila e o anel aromático. Então, aqui a gente já consegue entender bastante, né? Que quem suporta melhor as pestes dos meninos é que vai estar em maior proporção no espectro. Quem suporta mais, quem dá conta de suportar essa carga positiva. A outra possibilidade, outro ponto de quebra para essa molécula é entre a carbonila, né, e o grupamina. Então, o que pode acontecer? Né, vai ser mais fácil o quê? Normalmente esse par de elétrons, ele vai ficar com grupamina. Coitado do grupamina com a carga positiva, Jesus, não vai dar conta. Né? Então, numa quebra heterolítica, o par de elétrons fica aqui com a grupamina, ele sai, e a mãe, a zona aqui, vai ser a carbonila com anel aromático, que é o fragmento 105. Tá? Então, aqui o fragmento 105, né, é o fragmento aqui da mãe, né, que ficou com a carga na separação. Né? Esse NH, a gente nem vê. Né? Esse NH2, ele não vai suportar. Isso aqui é o pai que abandona. Esse aqui é no caso daquele pai negligente, né, que abandonou, sumiu a criança sem pai registrado, né, fazendo uma brincadeira aqui, vai ser esse NH2. Ele não quer nem saber de ficar com essa carga positiva. Né? Então a mãe solteira, né, nesse caso, é o fragmento 105. Né? Aqui é após o divórcio, e aqui o pai se mandou com o par de elétrons e deixou os filhos, né, deixou o filho a carga positiva, né, a batata quente com a mãe para cuidar. Né, só uma brincadeira aqui para a gente entender um pouco o processo de fragmentação, relembrar. Tá? Então, olha lá a mãe aqui, gente, é 77, é o anel aromático. Então, o anel aromático é o que suporta, é aquela mãe guerreira lá que está lá com os meninos que trabalha, que estuda, que está com o filho em casa tentando, né, e aí separou, né, e o maridão é o 44, o ex-marido. Aí alguns, né, acabam ficando, claro que existem diversas circunstâncias, mas a gente olha do ponto de vista estatístico. Então, do ponto de vista estatístico, a gente tem mais mães divorciadas com os filhos, então aqui a gente atribuiu 100%, do que pais 44, né, que aqui dá mais ou menos aqui em torno de 50, né. Então, eu tenho proporcionalmente, fazendo só uma analogia, uma brincadeira, a gente tem o dobro de mães na população que ficam com filhos em relação ao número de pais, tá? Que vai ficar apenas 50, né? E as mães em torno de 100. E aí aqui a mãe solteira, né? A mãe solteira, que o pai da criança não quis nem assumir a paternidade, aqui também, né? Uma grande capacidade de suportar a carga, né, que é a criação de um filho. Está aqui o fragmento 105, que ele é muito próximo aqui do fragmento 77. E o íon molecular. Né? O íon molecular seria o quê? É o casal que não separou e que está lá com os filhos.
né? Então, fazendo essa brincadeira aqui, então você vai existir, né, diversas situações hoje na sociedade. Você vai ter casais que suportam bem a carga do filho. Chegou um filho no casamento, então o íon molecular vai ser o quê? O 121. Ele está com a carga, mas não fragmentou. Não acabou o casamento, eles estão juntos, tá? Aqui a gente tem o 77, que separou e ficou com a mãe, tá? O fragmento 44 separou e ficou com o pai, minoria. E o 105, gente, é a mãe, né, solteira, a mãe que o pai não quis nem saber, tá? Dos filhos, o pai responsável que deixou a mãe aqui também, que é uma situação bastante comum, né? Então, só uma analogia, gente, né? A gente sabe que a estrutura familiar é uma coisa, né, muito diversa. Hoje a gente, né, não tem mais esse padrão de pai, mães e filhos. Assim, a família ela se configura hoje em diversos formatos, né? De família com avós, né, com pares, né, homoafetivos, enfim, né? Isso aqui é só uma analogia para a gente entender um pouco e gravar um pouco dessa questão da estabilidade da fragmentação, tá? Então aqui o 121 é o que a gente quer, né? Que a gente vai ver, às vezes vai ser minoria, às vezes não, vai depender muito de cada casamento, né? Então esse casamento aqui, né, digamos assim que a gente tem o quê? 60, mais ou menos 60% aqui de intensidade, né? Então não houve tanta separação aqui para essa molécula, tá? Então fragmento 44, fragmento 77, né? O anel aromático, que é a mãe guerreira, é o anel aromático, né? Muitas vezes. Fragmento 105, a mãe solteira. E o íon molecular, fragmento 121, o casal que não se separou, que veio os filhos e eles conseguiram resistir, né? Um casamento blindado, como a gente vê, brincadeira, tá? Então, e outra coisa, outro conceito que é importante a gente lembrar aqui na espectrometria de massas, o que é um pico base e um íon molecular, são duas coisas importantes. Então, o pico base é o pico onde você tem a maior abundância de fragmentos e ele sempre vai atribuir um valor de 100. Então, aqui no caso, como o 77 é o pico mais estável, mais abundante, ele já recebe 100 e os outros vai ser o quê? Proporcionais à intensidade dele, à abundância dele. E aí, o pico de maior massa molecular é o pico do íon molecular, ou seja, é o casal que não separou antes de fragmentar, só recebeu a carga, então recebeu os filhos, mas não se separou. Então, por que é importante a gente identificar isso daqui, gente? Para saber a massa molecular do composto. Só que existem alguns casos que o casal briga tanto que chegou o filho, você vai ver, às vezes o íon molecular desaparece. Né? Às vezes você não consegue achar um íon molecular, que a fragmentação briga tanto que não deu nem tempo, né, de identificar o íon molecular. Então a gente vai ver que em algumas estruturas isso vai acontecer, casamentos, né, que não são tão estáveis, são blindados assim. Então esse aqui é o pico do íon molecular, que é um pico muito importante. Então quando a gente olha para o espectro de massa, duas coisas a gente tem que buscar de imediato. Cadê o pico do íon molecular? Eu vou olhar qual é o pico que tem maior massa molecular. Aqui, maior M/Z. E qual é o pico mais intenso, que é o pico base? Porque ele me dá um grande indício da principal fragmentação, onde você tem um corte da molécula que gera o fragmento mais estável. Então, são duas coisas, esses conceitos são importantíssimos para a gente interpretar um espectro de massa. Bem, aí, gente, é um quebra-cabeça, como eu falei com vocês. Então, aqui a gente tem alguns fragmentos comuns. Se a molécula inicial perdeu 15 unidades, provavelmente perdeu uma metila. Se perdeu 18, perdeu água. M-31 perdeu a metoxila, M-2 perdeu 2 hidrogênios. Tá? Esses fragmentos são incomuns, normalmente de contaminantes. Então, M de -3 até -14, né, é um indício de contaminante na amostra. E outros aqui, M-19, né, aí você pode ter perda de um flúor, se a molécula fluorada, você já consegue perceber. Ou, né, 20 vai ser o quê? Vai ser o HF. A gente vai ter exemplo aqui com esse tipo de perda de fragmento. Álcools, né? Normalmente M-3 é um indício de perda de álcool. M-16, perda de oxigênio. M-17, perda de hidroxila. Né? M-18, perda de água. Ou do grupo NH4. Né? Então, são algumas possibilidades. Aí a gente tem outros fragmentos. M-1, perda de hidrogênio. -14,
perde um CH2, menos 28, perde um CH2 ou um CO, 29 ou um CH5, CH2, né, ou um CHO, 77, já sabe, 77 é o quê? Anel aromático, tá? E aí a gente vê menos 31, né, a metoxila ou o próprio metanol, M-35, cloro, M-42, né, CH2CH, CH3, e aí a gente tem M-44, CO2 e assim sucessivamente. Então, aqui são fragmentos que a gente tem tabelas que a gente pode consultar e sempre a gente vai pegar a massa molecular. Por isso que é importante, a primeira coisa que você tem que procurar o íon molecular. Porque sem o íon molecular, nossa, você está perdido. Você está perdido na identificação do espectro. Porque você vai sempre pegar a massa do íon molecular menos do gráfico, né? Uma daquelas barras, 77. Então, M menos 77, perdi isso daqui. Então, essas perdas, porque nem todos os fragmentos, como eu falei com vocês, vai aparecer no espectro de massa. Por quê? Fragmento que não ficou com carga, ele não vai aparecer. Só que você vai deduzir que ele foi perdido. Um CH2 não vai aparecer. CH2, coitado, não vai estabilizar uma carga nem a pau, tá? De forma alguma. Mas você vai deduzir que ele foi perdido, porque você tinha uma massa inicial, vou chutar, de 100, e agora você tem uma massa de 86. Se eu tinha uma massa de... Se meu íon molecular era 100 e eu tenho um pico de 86, eu perdi o quê? Perdi 14. Então, eu perdi o quê? Eu perdi um CH2. Tem um CH2 aí em algum lugar da molécula. Então, é assim, essa linha de raciocínio que nós utilizamos. Então, vamos ver aqui do ácido acetil salicílico. Com a massa de 180, tá? Olha o tamanho do íon molecular do ácido acetil salicílico. É muito pequeno, então ele não tem assim uma grande capacidade de estabilizar a carga. Então é aquele casal ali que veio o filho e separou logo, tá? E aí a gente vai fazendo essas deduções, né? Então a primeira coisa que eu olho, o pico com a maior massa molecular, que é o pico base, o pico do íon molecular, desculpa, e o mais intenso, que é o pico base, 120. Então essa quebra aqui de 180 para 120 é a quebra que gera o fragmento mais estável. O fragmento mais estável, ele tem uma massa molecular de 120. E aí a gente vê outros importantes, né? 138, 92 e 43. Então vamos entender um pouquinho do mecanismo de fragmentação. Então aqui, o M, que é o íon molecular 180 menos 138, vamos ver o que ele perdeu aqui primeiro. Perdeu o fragmento de 42, tá? 42 vai ser o CH3CO menos o hidrogênio. Então, volta e meia, ele pode sofrer um processo de desprotonação, isso é muito comum. E aí a gente tem aqui a quebra, olha só onde aconteceu a quebra. A quebra aconteceu aqui. Então, essa quebra aconteceu nessa ligação, tá? E ainda houve uma desprotonação. Então, é o que a gente observa com o fragmento. Tá vendo o fragmento 43, que a gente viu o fragmento 43. E o outro pedaço aqui, tá? Que é o 138, né? No caso aqui ele vai ser o quê? Vai ser protonado, tá? Outro fragmento, vamos ver agora, né? Esse aqui menos 120 ou 121, que às vezes protona e desprotona. Tá? Então, M menos 121, 59. E aí a gente vai ver o outro fragmento aqui, ou seja, desprotonando e quebrando aqui. Então, a molécula também pode, né, quebrar aqui. E aí a gente vê o fragmento, né, de 59, só que ele aparece no espectro. Não, gente, porque isso aqui não tem boa capacidade de estabilizar a carga. Então, a gente subtende que ele foi perdido, tá? Mas esse aqui é o pai que abandonou, né? Que é o pai da mãe solteira lá, tá? Então, aqui a gente vê o pico base, né? O 120, que ele daria 121, mas ele ainda acabou desprotonando também. Então, esse é o fragmento mais estável do ácido acetil salicílico, tá? Então, eu vou mostrar, tem um programinha que eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu vou tentar ver se vocês conseguem instalar no computador de vocês, que você vai fazendo o corte da molécula e já vai dando os fragmentos. Facilita bastante para você propor um mecanismo de fragmentação. O 43, né, aqui, esse 92 vai ser perda de 43 e perda de 44. Aí a gente tem aqui esse 92, ou seja, a molécula vai quebrar aqui e vai quebrar aqui e vai me dar o quê? Um fragmento com valor de 92.
tá? Então aqui é só para a gente entender um pouco o mecanismo de fragmentação. Eu vou mostrar no programa, vou abrir aqui uma molécula qualquer, tá? Aqui é para a gente obter mais rapidamente salicylic acid. Então eu vou pegar essa molécula. Eu gosto do Maven porque ele dá um nome, você escreve o nome da estrutura, é mais rápido que eu desenhar a molécula. Aí eu venho aqui, esse programa que eu quero ver se eu disponível para vocês, né, o ChemiWindow. Então eu vou colar aqui a minha estrutura. Eu também poderia desenhar aqui no ChemiWindow, porque eu quis ganhar tempo. Então aqui a gente tem um ácido salicílico. E aí, né, você pode usar esse programinha e simular as quebras, ele já vai te dar aqui a massa de cada fragmento. A gente tem essa ferramenta MS Fragmentation, eu clico nela e vou na ligação que eu quero saber, ó. Se eu quebrar aqui, olha, eu vou ter um fragmento 45 e o outro 93, né? E se eu quebrar aqui, eu vou ter 17 da hidroxila e outro fragmento 121. Então esse programinha, eu descobri isso, eu uso esse programa, gente, há mais de 15 anos. Eu só descobri isso, essa função dele agora, por incrível que pareça. Eu tentando desenhar, achando, isso aqui eu vou usar para fazer o corte da fragmentação. E aí, acidentalmente, felizmente, eu descobri essa função no programa, né? Que isso facilita muito, porque você desenha a molécula e você vai ali simulando as quebras, ele já vai te dando os valores de fragmento, e com esses valores de fragmento você vai no espectro de massa e vê se você encontra, né? Então você pode simular em diversas partes, né? Claro que ele vai dar estabilidade, ele vai simplesmente mostrar a quebra e qual o valor que você encontraria, do que você calcular isso. Você podia fazer na mão? Pode, só que dá mais trabalho, né? Então, nosso objetivo aqui é facilitar a nossa vida, né? E utilizar os programas, todos os recursos que eles nos dão para tornar a nossa vida mais fácil, tá? Então, eu só quis mostrar esse programinha e foi assim que eu consegui colocar aqui já esses valores mais exatos, né, do fragmento. Beleza, então aqui, gente, são tabelas, né, aqui no livro Silverstein, né, de identificação espectroscópica de compostos orgânicos. Aqui ele me dá os íons, né, mais comuns, fragmentos perdidos mais comuns. Então, você vai fazer aquela continha sem pegar o íon molecular, subtrair do fragmento e ver qual foi o perdido. E aí você pode vir nessa tabela, ó, 1 só pode ser hidrogênio, não tem outra possibilidade. 2 só pode ser 2 hidrogênios, aí 15 só pode ser metila, 17 só pode ser água, tá? Flúor, né, 18, normalmente água, e isso é indício de álcoolos, aldeídos e cetonas. 19 só pode ser flúor, 20 só pode ser HF. Aí, claro, outros fragmentos você tem mais de uma possibilidade. 35 ou 37, 35 só pode ser cloro. E aí você vai, gente, vendo aqui essa tabela imensa, né, que você vai ver os fragmentos e aqui os íons comuns, né? Então aqui a gente tem hidroxila, oxigênio, né? Você vai pela massa e vê o que é possível ter perdido, tá? Então aqui mais tabelas, né? Eu deixei essa parte aqui para vocês consultarem, ficar de material de consulta. Bem, então vamos para o que interessa. Vamos ver isso aplicado, né? Como é que é bastante interessante. Então, aqui eu tenho uma análise de um meio reacional, que a gente fez uma aula prática no ano passado com a turma, da síntese do salicilato de metila. Uma síntese bem simples, né? Essa síntese do salicilato de metila, a gente utiliza o ácido salicílico como reagente, em presença de metanol e meio acidificado, tá? E aí a gente coloca esse refluxo em aquecimento por algumas horas. Então é uma reação muito fácil, muito simples de se fazer. E aí a gente tem o produto que é o salicilato de metila, que é aquele cheirinho que a gente vê do gelol, é o princípio ativo que utiliza naquela pomadinha gelol que todo mundo já conhece o odor. Então ele vai produzir salicilato de metila mais água. Então aqui a gente tem o que? A massa molecular, né, do salicilato de metila 138, do ácido salicílico 138 e do salicilato de metila 152. E aqui, gente, é o espectro, é o cromatograma do meu meio racional. Então isso aqui acho que foi do grupo de Tainá. Eu peguei o meio reacional, né? A gente tem aqui algumas impurezas. Claro, essa reação, né? Chega uma hora que é o equilíbrio, você vai ter resíduo de ácido salicílico, mas aí a gente injetou somente a fração solúvel em clorofórmio, né? Então o ácido salicílico ele não vai solubilizar bem em clorofórmio. E aí a gente injetou do CG,
tá? E aí a gente teve esse cromatograma. Então eu vou mostrar aqui para vocês esse cromatograma aqui no programinha. Então tá aqui o cromatograma, tá, do meio reacional, né, da reação do salicilato de metila. Então esse pico aqui, a gente, vamos ver, né, se ele é o salicilato de metila. Então eu posso dar uma ampliada, tiro aqui a linha de base e venho aqui no pico, seleciono e vou aqui na biblioteca. Abri na biblioteca, ele me deu 98% de similaridade de ser o salicilato de metila. Então aqui nós temos esse primeiro espectro de massa do meu composto, do pico que eu selecionei, e os espectros de massa subsequentes são os da biblioteca, no qual ele fez uma busca, onde ele tinha na sua base de dados, na sua biblioteca, espectros de massas mais parecidos com a da minha amostra que está sendo investigada, que está lá no meu cromatograma na minha amostra. Então, nessa busca, ele me deu 98% de similaridade com o salicilato de metila. Então, esse segundo aqui, ó, foi a primeira opção que ele me deu. Tá? A primeira opção que ele me deu foi o salicilato de metila. E aqui eu comparo os espectros de massa. 152, 152, 120, 120, 92, 92, 65, 65, 39, 39. E aqui a estrutura fechou. 98%, né, eu posso dizer, né, eu estava fazendo a síntese do salicilato de metila. Eu injetei o salicilato, o meu meio reacional, e bateu aqui com 98% de similaridade. Então aquele pico ali é do salicilato de metila. Então aqui já é mais tranquilo, tá? Então a gente vê aqui no software que dá pra gente brincar. Esses outros picos, gente, isso aqui, impurezas que quem souber morre. Então eu vou pegar esse pico aqui, por curiosidade. Mas vai ter coisa que às vezes vem impureza, e dos meninos veio impureza não sei de onde, se foi material sujo. Isso aqui mesmo me dá um trem, ó, 54% de similaridade. Não tem como você identificar. Isso aqui, né, não tem na biblioteca. Olha só a estrutura louca que ele me deu. E aí ele vai comparar o espectro de massa, né, do que eu obtive lá desse pico lá, muito doido, que eu não faço a menor ideia do que seja. Aí 405, 406, 327, 328, 253, 250, 156, ou seja, sem chance, né? Então isso aqui a gente vê literalmente que eu não tenho como identificar aquele pico, tá? A gente não tem como, a gente não consegue identificar tudo, mas aqui é a minha suspeita. Então vamos ver se a gente consegue descobrir o que é esse primeiro. Estou aqui só na curiosidade. Então vamos ver esse primeiro pico, o que ele é. Outra coisa que não faz o menor sentido, que deve ser alguma contaminação, ó, ele dá 58% de similaridade, muito baixo. Aí ele chutou aqui, ó, tem um 293, um 265, 263, então assim, nada a ver, né? Muito pouco provável que não seja, né? E a gente nunca vai saber, porque pode ter contaminação ali, até o metanol e etc, nosso meio reacional. Então aqui, né, para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz isso na prática, né? Então a gente tá lá, eu quero monitorar minha reação. Se forem compostos voláteis, obviamente o salicilato de metila, ele é líquido na temperatura ambiente. Então, tranquilamente eu vou dissolver ele e vou colocar lá no CG. E aí a gente viu o pico aqui bonitinho, bem no iniciozinho do cromatograma, tá? Então vamos voltar para nossa aula. Então, normalmente, né, eu quero esse objetivo mesmo, da gente monitorar uma reação. Então aqui nós temos o salicilato, o ácido salicílico, que é o meu reagente partida, reagindo no metanol, tá? E aí a gente tem a formação do salicilato de metila mais água. E aí só mostrando, né, o aspecto do software que a gente abriu ali, né? Então a gente selecionando esse primeiro pico, vindo aqui na biblioteca, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar o salicilato de metila com 98% de similaridade. E aqui a gente tem, né, o cromatograma, eu recortei, né, só para o pedaço que nos interessa, o cromatograma do meu produto, do salicilato de metila. Então aqui a gente tem um ciclo 2, 120, 92 e 65. Então o ciclo 2 é o que, gente? É o nosso íon molecular, que é a massa molecular do salicilato de metila. Essa informação para mim é importantíssima, tá? Porque senão, se eu perder o íon molecular, eu vou ficar fazendo conta louca e não vou chegar nos fragmentos. Aqui, pico base, que atribui, né, 100% de intensidade,
E aqui, o que pode ser, né? O que aconteceu entre um íon molecular e o pico base? Ele perdeu 32, né? Então 152, né? Que é o íon molecular, menos 120, 32. Então 32 foi a perda do quê? De uma metila e uma desprotonação. Uma metoxila, desculpa, metoxila, 31, e mais um de um hidrogênio que, né, foi embora. Então aqui no programinha mostrando, tá vendo? Aqui a perda da metoxila. Onde é que está a metoxila? A gente está aqui. Então, o mais provável é que a quebra aconteça aqui, tá? Então, por quê? Porque ele gerou um fragmento que deu origem ao íon molecular, ou desculpa, ao pico base, ao pico mais estável, mais intenso. Então, esse fragmento de 120 é esse fragmento aqui e também desprotonado. Então, houve o quê? Houve uma quebra dessa ligação, ou desculpa, a quebra dessa ligação, voou quem? A metoxila, e a perda de um hidrogênio, uma desprotonação. Então, a gente vai ter o fragmento, né, que está 121, mas é porque o programa ele não deixa eu fazer mais de um corte. Então, quebrei aqui e perdi esse hidrogênio, fiquei com 120, tá? E aí a gente vai especulando. E quem é o 92? O 92, né? Então, a gente vai pegar 152 menos 92 é igual a 60. Então, a 60 foi essa perda aqui, menos a desprotonação. Então, foi essa outra quebra. Então, a quebra pode acontecer aqui, tá? Ou a quebra pode acontecer aqui. São as mais prováveis quebras, né? Então, por quê? Porque você tem que ver o seguinte, a quebra vai acontecer mais frequentemente onde vai gerar um fragmento mais estável, onde a mãe é mais retada, tá? Onde a mãe é mais forte e suporta a carga, tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? Nessa quebra, essa metoxila, coitada, a gente nem tem ela aqui, ó, nem aparece. Isso aqui virou mãe solteira, né? Porque quebrou aqui, meu filho, o pai não ficou com, você não tem fragmento aqui de 31 aparecendo. Então, quebrou aqui, ficou tudo nas costas da mãe, tá? Então, a gente diz, né, que o pico base aqui é a mãe solteira, tá? E o molecular, o casal aqui até que aguentou, né? Até que está relativamente intenso, então, essa molécula tem uma relativa capacidade de segurar a carga, de segurar os pentelhos, tá? E aí, a primeira quebra, o pai foi embora e sumiu. Ficou tudo com a mãe, né? Então, aqui sem chance, tá? Aí você tem o pico, o quê? 120, que é a mãe solteira. E aqui você tem a outra possibilidade de quebra. Nessa outra possibilidade de quebra, você vai ter o 92, né? Que é essa quebra aqui, e a perda e a desprotonação. E aí você vai ter o 92. E aí a gente vê, e o outro fragmento, 50, né? 59, 60, também eu não estou vendo aqui no espectro. Então, aqui é outra mãe que separou e o marido sumiu no mundo, tá? Então, só para a gente ter uma analogia e entender um pouco, né? Então, vocês podem usar esse programinha que ele facilita bastante. Você vai ensinar uma quebra no pedaço, olha no espectro de massa, quebra no outro, ou você pode fazer na mão, calcular, né? Mas, obviamente, dá mais trabalho. Bem, então, como é que a gente cobraria isso junto, né? Eu fiz aqui um exercício para vocês entenderem, né? Uma maneira mais unificada essas técnicas, né, de identificação com uma síntese. É um exemplo clássico. Ainda falando da síntese, né, do salicilato de metila, né, uma substituição nucleofílica, né, do grupo acila, também conhecida como esterificação de Fischer. Então, ele deve ser utilizado um grande excesso de metanol para deslocar esse equilíbrio, né, à direita para a formação e obtenção do salicilato de metila. Então, a gente coloca bastante metanol na reação, acidifica o meio, e deixa ela em aquecimento em refluxo por horas, né? Então, só que vai chegar uma hora que você vai ter um equilíbrio, que as concentrações do reagente produto, elas não vão mais variar. É o que a gente chama que é o fim da reação. Mas não quer dizer que tudo converteu, que todo ácido salicílico lindamente converteu em salicilato de metila. Isso na prática, infelizmente, não acontece. E aí, acerca dessa síntese, né, e separação, identificação, vamos responder algumas questões. Então, aqui nós temos algumas informações, onde eu dou na questão. O ponto de fusão, né? Nesse caso a gente vai ver aqui porque foi analisado por CG, então o ponto de fusão ele me dá um indício que de ordem de eluição no CG, então os compostos com menor ponto de fusão ou ebulição vão sair primeiro da coluna. A massa molecular, né? 139 do ácido salicílico, 138 e 152 do salicilato de metila, e o log de P,
Tá? O log de P me dá a ideia de polaridade. Então, polaridade é uma coisa, ponto de fusão e ebulição é outra coisa. Então, a reação ela foi acompanhada tanto por CCD, né? Você vai ficar toda hora injetando. Você pode ficar fazendo plaquinha, colocando o padrão e vendo na plaquinha o que está acontecendo. Então, coloco lá, daqui meia hora, tiro uma amostra do meu reacional, faço a CCD. Daqui 1 hora, 2 horas. E também ela pode ser acompanhada pelo CG. Então, você pode injetar no CG e ver o que está acontecendo. Então, a partir dessas informações, a gente vai julgar verdadeiro e falso. É mais ou menos assim que eu cobro nas minhas avaliações, né? Você vê que é um negócio conjunto, não é caixinhas separadas, né? Porque a gente depende, né, de conhecimento de todas essas técnicas unificadas. Então, aqui são os dados, né? Então, eu tenho ali o meu meio reacional, ele está me dando o espectro de massa, está me dando de infravermelho, está me dando o cromatograma e a plaquinha de CCD. Então, com todas essas informações, né, vamos ver aqui as perguntas, né? Então, aqui a gente tem o espectro de massa, tem o infra, tem a plaquinha e tem, né, o cromatograma do CG, tá? E aqui ainda as informações. Então, o ácido salicílico, ele tem um ponto de fusão de 158 graus Celsius. O salicilato de metila, ele é líquido à temperatura ambiente. Obviamente, o ponto de fusão dele é menor do que a temperatura ambiente, porque ele já é líquido. Então, ele vai ser muito mais volátil que o ácido salicílico. Tanto que a gente viu lá no cromatograma, ele sai logo no iniciozinho ali do cromatograma, né? Ele sai nos primeiros minutos. Bem, então vamos lá. A primeira alternativa que a gente vai julgar é verdadeiro e falso. Então, a partir da análise CCD, representada nessa figura, podemos dizer que o ponto 1 corresponde ao salicilato de metila. Quando a gente está analisando CCD, plaquinha, né, no caso a placa, né, vai ser uma placa de fase normal, de sílica gel, e aí a gente lembra a placa. A placa, gente, ela é polar, tá? Sílica é polar. E o que isso quer dizer? Vai ficar mais retido os compostos mais polares. E os apolares vão eluir no RF mais alto. Ele está me dizendo que o ponto 1 é o salicilato de metila. Então, em termos de polaridade, o que a gente tem que ver? Vai eluir mais os compostos mais apolares e vai ficar mais retido na plaquinha os polares. Então, aqui o 2 é o mais polar e o 1 é o mais apolar. E aí ele está dizendo que o 1 é o salicilato de metila e que ele é mais apolar. Então, vocês acham que, né, olhando para a estrutura, né, aqui para o log de P, o log de P do ácido do salicilato de metila é maior do que o do ácido salicílico. Então, significa que o salicilato de metila é mais apolar do que o ácido salicílico. Então, essa alternativa, ela está correta, tá? Então, se a gente observar aqui, como é que eu vou saber, né? Foi dado o log de P. Se não tiver dado o log de P, gente, vocês já sabem procurar, já sabem botar no Marvin. Então, vocês têm aí um monte de ferramenta bastante útil. Então, você vai vir aqui 1.98, 2.32, esse é o mais apolar. O mais apolar é o que sobe mais, porque aqui é fase normal, aqui a placa é de sílica. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Vamos para a segunda. Na análise por CGM da mistura, né, figura 2C, foram observar 2 picos no cromatograma obtido. A partir da análise desse resultado, podemos afirmar que o composto com tempo de retenção igual a 4,2 minutos corresponde ao ácido salicílico. Então, vamos observar aqui o cromatograma. Então, a gente tem um composto com 4,2 minutos e outro aqui próximo de 8 minutos. Aí a gente tem que lembrar, foi no CG, Pedro. Que coluna que eu usei? Foi no CG. O CG, gente, qual é a ordem de eluição? A ordem de eluição, normalmente ela está ligada. Agora a gente não vai mais olhar tanto para o log de P, a gente vai olhar para a volatilidade. Então, né, nesse caso, quem vai me dizer no CG, quem vai sair primeiro ou depois, normalmente é a questão da volatilidade. Os compostos mais voláteis vão sair em temperaturas, né, porque aqui você está lá numa rampa de temperatura. Então, aqui, quem é mais volátil? O ácido salicílico ou o salicilato de metila? O ácido salicílico tem ponto de fusão 158. O salicilato de metila, ele já é líquido na temperatura ambiente. Então, é óbvio que o salicilato de metila, ele é mais volátil. Se ele é mais volátil, ele vai sair primeiro. Então, gente, esse primeiro pico,
Ele é do salicilato de metila, ele não é do ácido salicílico. E aí essa informação ela é falsa. Vamos para o próximo. A figura 2b apresenta o espectro de massa do composto com tempo de retenção igual a 7,7. Tá? A partir da análise desse resultado, podemos confirmar que é do ácido salicílico, sim, né? Porque a gente viu que o 4,2 é o salicilato de metila e o 7,7 é do salicilato, ele sai depois, porque ele tem um ponto de fusão maior do que o salicilato de metila. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Então, na figura, na análise dos dados do espectro de massa, né, podemos afirmar que o fragmento mais estável, 138, vamos olhar aqui. Gente, o que a gente falou? Quem é o fragmento mais estável? É o de maior valor ou de maior intensidade? Tá? Então, o fragmento mais estável é o mais intenso, não é o que tem maior valor. Então, aqui, gente, né, o fragmento mais estável, que é o pico base, é 120, não é 138. Então, essa informação está falsa. O pico base do composto, representado na figura, corresponde ao fragmento 120. Não, gente, 120 não é aqui, ó, o pico base, tá? É aqui, ó, 120. Por quê? Ele é o mais intenso. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Então, aqui é o pico base. Isso aqui, gente, é o quê? Íon molecular. Tá? É onde vai me dar a massa molecular do composto. Aqui, analisando o espectro de massas, corresponde ao produto da reação. Aqui, no caso, o espectro de infravermelho corresponde ao produto, pois o sinal 1700 é compatível com uma carbonila de éster, tá? A carbonila de éster de 1725. Então, a gente vai observar aqui, ó. A gente tem que ver a carbonila de éster, né? E a carbonila, né? Porque a gente tem dois grupos específicos. Se a gente voltar lá na estrutura, tá? A gente tem aqui o meu produto salicilato de metila é uma carbonila de éster, tá? E o ácido salicílico, isso aqui é uma carbonila de ácido carboxílico. Então, essas duas carbonilas aqui vão ter absorções diferentes, tá? Então, a gente vai ver a questão, o que vai diferenciar um do outro aqui, basicamente é observar a carbonila, tá? Então, aqui a gente observa o espectro de infravermelho, a gente tem que valor aqui, ó. Aqui a escala é de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e pouquinho, né? Então, aqui ele está dizendo que isso aqui é de éster. Será que é de éster? Tá? Não, gente. A carbonila de éster, ela é um pouquinho acima. Ela é de 1750 a 1735. Então, essa afirmação ela é incorreta. Nesse espectro aqui de infravermelho, na verdade, aqui não é do produto da reação, é do reagente, tá? Então, aqui a gente tem uma carbonila de ácido carboxílico. E a carbonila de ácido carboxílico, ela tem um valor menor, mais próximo de 1700. A carbonila de éster, ela é um pouquinho mais locada aqui para 1750, 1735. Então, aqui, pelo espectro de infravermelho, né, a gente iria diferenciar os dois compostos a partir do valor da carbonila, tá? E também a gente observa a hidroxila, que os dois têm como hidroxila, só que hidroxila é mais difícil de diferenciar, porque os dois têm hidroxila, né? Então, para diferenciar a alcoólica de um ácido carboxílico, então, às vezes a gente consegue diferenciar, às vezes não. Então, o mais seguro aqui é a gente ir pela carbonila. E aqui, agora a gente tem aqui outros espectros de massa, né? Então, aqui a gente tem o da codeína, né? Então, da codeína a gente tem aqui 299, que é o íon molecular, relativamente estável, é uma molécula que tem uma grande capacidade, né? Olha só o tanto de dupla ligação, né? Anearomático, isso aqui tem uma grande capacidade, uma grande nuvem eletrônica. Então, você vê que é o fragmento, aqui corresponde, o pico base é o pico do íon molecular, mas isso nem sempre acontece. Então, a massa molecular 299. Aí, aqui, esse fragmento de 282 é perda o quê? Perda de uma hidroxila. Então, voou o quê?
houve perda dessa hidroxila. E aí a gente tem alguns fragmentos, nem todos a gente consegue fazer atribuição, né? Então é uma coisa assim relativamente complexa, tá? Então pico do íon molecular e ali a perda da hidroxila, aí simulando ali no programinha, né? A gente cortando aqui, ficou 17 e o 282, o 17 nem aparece aqui, né? E aí ficou com... Só que isso daqui menos a hidroxila não é tão estável quanto o íon molecular. Então nesse caso aqui é o casamento blindado, que fragmenta pouco, né? Então aqui o casal ficou firme e forte segurando essa carga aí por um longo tempo de casamento. Aqui a gente tem, por exemplo, do propanolol, né? Olha só o íon molecular do propanolol, coitado. Isso aqui separou quando o filho nasceu. A criança fez 1 mês e aí o casal separou, né? Que aqui o pico, né, de 301, baixíssima capacidade de estabilização, né? Porque aqui olha o tanto lugar que tem para quebrar. E aí com as quebras, a quebra que deu mais certo, mais estável, foi a que gerou o pico base, né, com o valor de 158. E aí a gente vê, né, essa quebra acontecendo aqui, né? E aqui é o fragmento com maior capacidade de estabilização da carga. Aqui outro exemplo da cloroquina. Aí a gente lembra que os compostos clorados acontece um fenômeno um pouco diferente, né? Algumas moléculas, alguns átomos possuem isótopos na natureza. Que são isótopos? Eles podem ter diferentes massas. Então o cloro ele pode ser a forma do isótopo 35 e a forma do 17. Só que na natureza o mais abundante é o cloro 35. Tá? Então ele está aí mais de 75% de abundância. Mas também você vai ter aí 24, 25% de abundância do cloro 37. Então, como eles têm massa diferente, isso vai dar normalmente picos dobrados, tá? Onde vai ter o cloro. Então, quando você vê 2 parzinhos juntinhos com a diferença de 2 unidades, então aqui a gente tem 321 e 319, é o par de isótopos do cloro, tá? Com essa diferença. E aí vai ser sempre a intensidade proporcional da razão. Então, aqui é a razão de 1/4. Então, normalmente, você tem 25% de abundância, aproximadamente, 1/4 de abundância do 37 em relação ao 35. Então, você vai ter um pico com uma intensidade e o outro com 1/4 da altura dele. Então, 2 picos, sendo 1/4 do tamanho do maior, com essa diferença de 2 unidades, já sei, tem um cloro. Aí a gente vai ver também que o bromo, existem outros átomos que também isso vai acontecer, iodo, né? Isso vai acontecer, esse fenômeno. Tá? Então aqui a gente tem um íon molecular também, coitado, nenhum dos, nem 319 e 321 segurou bem, né? Muito piquititito, né? Que o casamento acabou logo. E aí a gente tem o pico base, né? O pico base aqui 86, né? E praticamente pouca fragmentação. Então aqui a gente tem, né, a quebra, onde aconteceu, né? Então aqui a quebra que gerou o 86 e aqui o 233, isso daqui não segurou muito bem a carga, que a gente praticamente não vê aqui no espectro de massa. E o 86, né, esse fragmento aqui foi o fragmento com maior capacidade de estabilização da carga, tá? E aqui o mecanismo, né, de fragmentação. Então que você tem essa quebra, né, nesse ponto. Então essa estrutura aqui, ela teve maior capacidade de suportar a carga, tá? Que é o fragmento 86. Bem, gente, então foi isso um pouco da aula de espectrometria de massa, né? Então a gente não está aqui elucidando, a gente está apenas confirmando a estrutura. E na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco, utilizando outras técnicas de ionização para análise na espectrometria de massas. Então, o que a gente lembra? O impacto de elétrons, são equipamentos que estão ligados ao CG, né? Então, qual é o problema? Então, é o seguinte, que tem muitos compostos que não são voláteis, que eu não consigo analisar no CG. E aí, como é que eu vou obter o espectro de massa? Como é que eu vou ter que acoplar outra coisa? Então, hoje a gente já tem HPLC acoplado à espectrometria de massa, justamente para a gente analisar o que? Compostos maiores, de maior peso molecular, de maior ponto de ebulição, que o CG não dá para a gente fazer isso. Então, mais recentemente, né, que a gente vai ver aqui na próxima aula, nós vamos falar agora do HPLC acoplado à espectrometria de massa. Então, a gente vai ver que a lógica é um pouco diferente para esse tipo de equipamento, principalmente do ponto de vista de biblioteca, tá? Então a gente vai ir da questão da fragmentação. Então na próxima aula nós vamos abordar isso, porque é bastante importante para nossa área, porque a gente sabe que muitas moléculas, muitos fármacos não vão ter um ponto de ebulição de até
250 graus Celsius, vai ter moléculas gigantes. E aí, como é que eu vou analisar essas moléculas gigantes? Né? Então a gente vai ter que analisar por HPLC acoplado ao massa. E aí a gente vai falar isso na próxima aula. Então, por hoje é só isso.